Bom, meus amados, nós vamos fazer o seguinte: eu vou tentar dar um desfecho na matéria. Não é que acabou o assunto, não que acabaram os assuntos, né? Os pontos, mas eu vou tentar aqui pegar um texto bíblico que eu queria ler com todos vocês, em segunda carta de Pedro, capítulo 3, são 18 versículos, e eu quero ler todos eles com vocês, para que a gente possa extrair aqui mais um ensinamento, né, da Bíblia Sagrada nesse tema, que é a escatologia, o estudo das últimas coisas, ou seja, os últimos acontecimentos. Então, Pedro, segunda carta, que escreveu o nosso irmão Pedro, o pastor, isso, 27/9/2018. Então vamos lá, segunda Pedro, capítulo de número, eu vou ler numa versão que ela é bem diferente da de vocês, tá? Ela é uma versão que eu já apresentei para vocês aqui, é uma paráfrase, né? É um texto mais devocional. Então eu escolhi porque ele traz para nós assim uma proximidade bem maior nas palavras, tá? Mas aí vocês vão acompanhando o texto de vocês e vão tentando, ou me ouçam, né? E vocês tentem depois comparar, tá bom? Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de número 1. Então vamos lá, vou ler devagarzinho, que é para dar tempo de vocês abrirem a Bíblia e achar. Segunda Pedro 3, verso 1, diz assim: meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês, e as duas cartas têm o propósito de manter a sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do nosso Mestre e Salvador, transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias os zombadores viverão os seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles nos provocarão. Então, o que aconteceu com a promessa da vida de Cristo? Nossos antepassados estão mortos, enterrados, e tudo está como sempre esteve. Desde o primeiro dia da criação nada mudou. Isso é a fala daqueles zombadores, né? Eles convenientemente terão se esquecido de que muito tempo atrás todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas pela palavra de Deus, e ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são o combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez, para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com a sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio. Como um ladrão, o céu entrará em colapso, como um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá no incêndio imenso. Nesse dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo o que hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. As galáxias vão queimar e os elementos vão derreter, mas nós mal perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão. Portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor pelo que ela é, salvação. Nosso bom irmão Paulo, que é muito sábio nesses assuntos, refere-se a isso em suas cartas e escreveu a vocês essencialmente a mesma coisa. Algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender,
Pessoas irresponsáveis que não sabem o que dizem, distorcem seus ensinos o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das Escrituras, mas o prejuízo será deles. Quanto a vocês, amigos, estão bem advertidos. Fiquem atentos para que não caiam ou vacilem por causa desses mestres pervertidos. Cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Amados, essa versão, ao meu entender, traz uma clareza, um entendimento do que as outras versões não conseguem, né? E o que eu quero concluir com vocês nesse estudo de escatologia, em tudo isso que nós vimos, concordamos, ou talvez nem concordamos, mas entendemos que o começo do final dos tempos já está às portas, já está aí, os sinais já mostram isso, né? Aquilo que a Bíblia traz, o que Jesus disse nos Evangelhos, todas as cartas que nós lemos, o próprio livro de Apocalipse e outras passagens mais que nós lemos, é evidente que de fato, amados, Deus ele vai brevemente julgar este mundo. Isso é um fato. E é tão verdade que a gente percebe que vai se avolumando tudo isso que nós lemos aqui, ou seja, gente escarnecendo, falsos profetas, gente ensinando um monte de mentira, gente vivendo de uma forma, estou falando de religiosos inclusive, né, que nós lemos lá em Timóteo, capítulo 3 e segunda carta de Timóteo, que nos últimos tempos haveriam homens tal, lembra aqueles adjetivos, né? Só que ali está falando de religiosos, ou seja, um perfil de pessoas que se dizem piedosas, religiosos, né? Pessoas de Deus, só que são pessoas assim totalmente descaracterizadas da imagem e semelhança de Deus, gente corrupta, gente usando a fé, fazendo negócio da fé, tendo pessoas como negócio, manipulando pessoas, usando a palavra de Deus, usando os dons que Deus deu a essas pessoas para enganar, para o seu próprio proveito, para que essas pessoas de fato pudessem se enriquecer, adquirirem fama, saciarem o seu próprio ventre, né, a sua natureza pecaminosa. Então a Bíblia é clara em falar de todos esses sinais, todos esses aspectos que seriam as características do final dos tempos. E a gente percebe hoje, nessa avaliação histórica, mundial, social, política, religiosa, espiritual, que tudo está aí. Não tem mais nada que a gente fale assim, não, ainda tem algumas coisas que parece que vai. Não vai. Tudo já está cumprido. Tudo já está posto no cenário para que Deus traga o juízo. E nós temos inclusive as palavras de Deus, não só no Novo Testamento, que é o que Pedro diz. As Escrituras, os profetas vieram anunciando isso desde lá da antiguidade. Não é uma mensagem de Jesus apenas e nem dos apóstolos. Ele confirma aqui nessa passagem que os profetas já falaram isso. Existe evidência eterna, que é os anjos sendo julgados. Existe, o Pedro vai falar, né? Existe evidência histórica que Sodoma e Gomorra, aliás, que o mundo antigo pelo dilúvio foi julgado. Existe a evidência histórica e sociológica que uma cidade que foi Sodoma e Gomorra foi julgada. Um pregador há muitos anos atrás eu ouvi dizendo assim: se Deus não julgar essa nossa sociedade hoje corrupta, Deus vai ter que pedir desculpa para Sodoma e Gomorra, porque a perversão de hoje é muito mais grave, é muito mais densa, é muito mais intensa, é muito mais volumosa. Olha só para trazer aqui a realidade do pecado que se alastrou hoje na política, na educação, na família. Ou seja, amados, nós cada dia percebemos o quão podre é esse mundo, o quão podre tem sido o meio religioso, as pessoas que deveriam anunciar a verdade, gente que deveria ser referência para as outras pessoas, instrumentos sociais que deveriam mitigar, diminuir o sofrimento humano, e tudo isso é ao contrário, é ao avesso, não é? Gente ensinando e vendendo. Eu descobri esses dias que mais uma vez venderam uma igreja com as cabeças dentro. Olha só, que é assim, né? Isso não foi a primeira nem será a última vez. Mas eu falei, nossa, olha só, que coisa horrível. Como que pode? E uma pessoa que a princípio ela era uma pessoa sincera,
verdadeira, honesta, gente de Deus, se perde no caminho, amados. Para a gente aqui é um alerta, que se uma pessoa desse naipe, dessa estirpe, dessa característica, se perde, por que nós não podemos também nos perder? Não é? Então fica o alerta para nós aqui. Para Deus não é interessante, mas começa com termina. O nosso desafio é ir até o fim, é perseverar, é vencer as tentações diárias, irmãos, né? Não há nada garantido aqui agora, não há nada vencido aqui agora, porque ainda nós estamos respirando, estamos ainda numa possibilidade de corromper o nosso coração. Nós estudamos uma matéria chamada soteriologia, não sei se vocês vão lembrar, onde a santificação é um processo, que é onde o Espírito Santo vem trabalhando na nossa vida, porque mesmo depois de nós alcançados pela graça, pela salvação em Cristo, mesmo assim nós ainda somos pessoas que estão sujeitas ao pecado, pessoas que ainda cedem à tentação. Nós ainda somos pessoas que convivemos com essa velha natureza que não nos deixa em paz, é perturbadora, né? Todos os dias nós somos enfrentados, confrontados, e o nosso próprio desejo, o Tiago vai dizer isso, ninguém diz que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém, cada um é tentado e atraído pelos seus próprios desejos ilícitos. Quando a gente vai alimentando isso, quando a gente dá brecha para isso, quando a gente descuida um pouco da nossa vida piedosa, a gente vai negociando um negócio aqui, outro ali, valores aqui, outra coisa ali, a gente vai descuidando da disciplina espiritual, da vida piedade, da devoção, achando que a gente não precisa mais de tanta vigilância assim, achando que a gente já dá conta de algumas áreas da nossa vida que foram vencidas e a gente baixa a guarda, e é aí que a gente vai sendo enganado. O Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores da história, né, do cristianismo, perguntaram para ele assim: Spurgeon, o que você quer estar fazendo no dia que Jesus vir buscar você, a igreja, né, arrebatamento, ou buscar você? Ele disse: eu quero estar fazendo aquilo que eu faço todo dia. Quer dizer, essa vida vigilante, essa vida que Pedro vai dizer aqui, que essa vida piedosa, essa vida que a gente tem que ter cuidado todo dia, esperando a vinda de Cristo agora, hoje. A nossa vida deve ser dessa maneira. Não é que a gente acorda e fica ali, irmão, né? Assim agora, Jesus vai vir, não vou nem trabalhar, não vou nem fazer isso, vou ficar orando aqui. Não é isso, é a conduta nossa, esse caráter preservado, essa vida diária de escrutínio, de sondagem pela palavra de Deus, essa humilhação diária aos pés de Cristo, a busca pelo Espírito Santo, a atenção devida que deve ser dada no nosso cotidiano, nas relações, irmãos. A nossa vida deve ser uma reflexão diária. Todo dia eu devo acordar, pensar diante da palavra de Deus, como tem sido minha conduta, como foi o meu dia de ontem, o que eu vou enfrentar hoje de tentação, e no final do dia fazer essa retrospectiva. Amados, nós temos acima de tudo, mais do que tudo, ter a preocupação de que hoje Jesus pode vir buscar, ou no coletivo ou no individual. A questão é: e a minha conduta, a minha vida tem sido digna de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Eu tenho me portado, me postado diante do cotidiano de uma maneira adequada? Aquilo que eu professo como cristão, as pessoas olham em mim e vê aquilo que é homogêneo, dá para eles falarem assim: não, de fato, é uma pessoa que a gente persegue, é uma pessoa que a gente não gosta, uma pessoa que a gente não concorda, mas eles têm que tapar a boca. Pedro vai dizer, a boca deles tem que ser fechada, tapada, irmãos, não ter argumento contra a nossa postura de fé, contra a nossa vida de fé. 1 Pedro 3,15 é um texto que eu acho muito lindo, que é esse contexto que eu estou tirando aqui, essa fala minha, né? Essa última agora. Ou seja, que esses homens maus, esses incrédulos, os ímpios, olhem para nós e possam fechar a boca, porque não tem o que falar. 1 Pedro 3,15: antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração,
estejam sempre preparados para responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas o contexto vai trazer isso aí. Se vocês lerem um pouquinho mais para frente, não sei se é o 16, 17, vai dizer isso que eu estou dizendo, né? Vai trazer essa realidade aí. Ou seja, esses ímpios, essas pessoas malignas, o verso de número 16 mesmo, né? Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como os de malfeitores, ficam confundidos os que blasfemam do vosso bem, do vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Eu acho muito lindo esse texto aqui, todo o capítulo estou dizendo, né? Porque vai falar isso, que esses homens, eles não vão ter o que falar de nós, porque o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa postura, irmãos, denuncia sem fala a vida pecaminosa dessa sociedade. Então a gente percebe aqui que tudo isso que a gente discutiu, tudo que a gente viu, deve nos servir para quê? Só para ter essas informações do que vai acontecer, do que não vai acontecer e tal? Não. É para que a gente agora, todos os dias, se preocupe e olhe no espelho da palavra de Deus, enxergue o nosso rosto, né? Olhando para o nosso rosto, comparando com a palavra de Deus, a gente sempre vai ter e deve ter só uma conclusão: Senhor, preciso da tua graça, da tua misericórdia, porque o que eu vejo nesse espelho que é a tua palavra, que sou eu, é esse homem miserável, carente da tua graça, que precisa desesperadamente neste momento, em cada segundo da minha vida, a intervenção do teu Espírito, para que possa agir em todos os poros da minha alma, do meu espírito, me revigorando na unção e no poder do teu Espírito, para que eu caminhe vencendo a tentação interna e externa, vença as lutas diárias, as tentações, a minha fraqueza, para que eu possa andar na força do teu Espírito, louvando o teu nome, sendo salvo a cada dia de mim mesmo e de tantas tentações que não dou conta para identificar, discernir e perceber. Ou seja, Senhor, eu não confio em mim. Se o Senhor não continuar me salvando, se o Senhor não continuar sondando o meu coração que é mau, o meu coração que abriga pecados ocultos, e muitas vezes esses pecados são tão o poder deles é tão grande no engano que nem eu mesmo às vezes percebo. O salmista, amados, que eu não lembro o salmo que é, depois eu procuro aqui para vocês, ele fazia uma oração que era assim: Senhor, purifica-me dos meus pecados, até aqueles que me são ocultos. Olha que coisa linda, o desejo dessa alma que sabe que é corrupta diante desse ser santo, santo e santo. Então, para que serve esse estudo de Apocalipse? Para que a gente saiba que as coisas são muito sérias, mas muito sérias mesmo, que haverá uma prestação de contas de cada um de nós diante de Deus, né? E que a gente que foi alcançado com essa tão grande salvação, a gente possa dar valor a isso, amados, todos os dias, e não descuidar em nenhum momento, porque é muito sério isso aqui. E para não cair no engano que o texto traz aqui, como esses zombadores dizem: não, mas faz muito tempo que falam desse negócio, 2000 anos, desde que eu me entendo por gente, minha avó já falava, quando eu me converti há 200 anos atrás, falavam isso, eu até esperava com tanto anseio, mas eu fui vendo que não é bem assim. Olha o engano que a gente vai sendo enredado, né? Não, acho que Deus ainda vai cumprir algumas coisas na minha vida. Não, mas tem umas profecias que não se cumpriu. Nada. Esse negócio que tem promessa que morre, é tudo mentira esse negócio. Morre, né, mano? Morre. E a vida para nós muitas vezes está tão boa. A vida está tão boa para nós aqui às vezes na terra que a gente já não pensa no céu, né, amados? Não é? Aquela mensagem não impacta mais o nosso coração, não treme mais o nosso espírito, né? Quando os pregadores vociferavam: Jesus está voltando, Cristo vai buscar a sua igreja, né? Então, mas nós temos a Bíblia. Isso, esse é o incentivo, esse cuidado diário. É isso que eu quero trazer nessa última aula. A responsabilidade é individual, cada um de nós. O cenário está aí montado, que a gente já discutiu aqui em todas essas aulas. Mas essa última aula eu quero trazer essa reflexão individual, amados, para cada um de nós. Nós temos o dever
de saber a vontade de Deus na nossa vida, e nós temos o Espírito Santo, que é aquele que nos esclarece, que nos alimenta, aquele que pode de fato, independente da negligência dos pregadores, pastores, professores, obreiros, líderes, independente da negligência deles, o Espírito Santo pode nos alcançar diariamente pela leitura bíblica, pela nossa devoção diária, pelo nosso desejo de ter relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui que eu quero trazer um ponto para nós todos, e é o que Pedro ele vai trazendo aqui. Ele chama amigos, cuidem da vida de vocês, vivam uma vida piedosa, amigos, não descuidem da alma de vocês. Olha só que coisa interessante, vocês estão bem advertidos, fiquem atentos, cuidado com a vida de vocês. Olha as expressões que Pedro vem trazendo aqui para a gente, amados, para os irmãos e para nós consequentemente, não é? Estejam atentos, como o ladrão que vem. E é interessante que o que Pedro traz aqui no original, o ladrão, eu esqueci agora a palavra, foi usada por Barrabás, e tem duas palavras no grego para ladrão, né? Eu acho que é leptos, que era para o ladrão igual a Barrabás, aquele que chegava na mão grande, com 3/8 e assaltava no meio-dia, não estava nem aí. Esse é o ladrão leptos, né? Agora o ladrão que é usado aqui na língua grega de Pedro é o kleptos, de onde vem a palavra kleptomania. Tem o kleptomaníaco? Isso, aquele que vem furtando sem ninguém perceber. Olha só, então é o kleptos, é aquele ladrão que vem sorrateiramente, ninguém percebe. Quando se deu por conta, já foi assaltado, furtado, né? A palavra técnica é essa, já foi furtado. Então essa aqui é a advertência. Jesus virá como um kleptos, sorrateiramente, de uma maneira que as pessoas, porque lembra que nós falamos de como será o dia da vinda de Cristo? Normal, casando, dando casamento, fazendo negócio e tal, trabalhando, dando aula. Não, vai ser tudo assim cotidiano, como foi lá no tempo de Ló, né? Os tempos de Ló, casava, dava um casamento, tudo comum, a vida cotidiana, fútil que é a nossa vida. Estava pensando nisso hoje, passando numa rua assim, não sei porquê, eu falei, nossa vida é fútil, ordinária, vida de verme, nossa vida é fútil. O pecado fez isso com a nossa vida, fez ela ser fútil, não é? Não, olha só, pensando nisso hoje, não sei nem porquê, mas estava pensando, num lampejo assim, virei uma esquina e eu, sei lá, fútil, vida fútil, nossa, não é? E aí a gente percebe que nessa vida nossa que a gente vive, Jesus virá assim de uma maneira inesperada. Agora Pedro está dizendo, para nós não, ele virá e nós estaremos preparados, porque nós vivemos essa vida de vigilância, nós damos atenção para aquilo que é falado, como uma sala de aula como essa, como numa pregação, em um culto que a gente vai, quando no abrir da Bíblia, as palavras têm que entrar e a gente deve absorver essas palavras como alertas de Deus. Nós não somos negligentes, displicentes, distraídos, amados. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós precisamos dar atenção devida à palavra de Deus, ouvir diariamente, conhecer o timbre da voz do Espírito Santo quando fala com a gente, independente do lugar, independente através de quem seja, independente de circunstâncias que sejam. E nós precisamos ter essa alma receptiva à voz do Espírito Santo. Quando? Em todos os momentos, ocasiões, lugares da nossa vida fútil. Em todos, irmãos, nós precisamos. Eu fazia umas orações há um tempo atrás e eu preciso voltar a fazer isso. A minha oração, parte da minha oração era assim: Senhor, me dá ouvidos espirituais aguçados, que consiga ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz, falando comigo todos os dias, em todos os momentos. Nós precisamos ter esse desejo, essa sensibilidade. Gente que ouve Deus fácil, e toda vez que Deus fala, porque Deus fala todo dia, todos os momentos. O problema não é Deus não falar, o problema é a gente não escutar.
Porque Deus está falando todos os dias, de todas as formas, de todas as maneiras, por meio de todas as pessoas, nos dando alertas, e ainda muito mais numa aula, e ainda muito mais numa pregação, e ainda muito mais ao abrir a Bíblia, muito mais ainda. E a gente precisa ser essas pessoas que desejam, quando acorda, ouvir Deus, e quando vai dormir, continuar ouvindo Deus, seja inclusive na madrugada e no sonho, né? Porque Deus tem infinitos meios de falar conosco, muitos meios, muitos, infinitos. O que precisa é que a gente tenha o desejo de ouvir a palavra de Deus mais do que tudo, conhecer Deus mais do que tudo. Irmãos, essa vida nossa, ela é passageira demais, ela é rapidinha demais, né? A gente vai passando dos 25, sabe? Vai sabendo. Talvez alguns falem, não é tão rápido assim, nossa, é rapidinho. Quanto mais a gente vai ficando assim velho, quanto mais a gente vai adquirindo idade, né? A gente vai tendo a convicção de que a vida é um vapor, como disse o Tiago, que aparece daqui a pouco, some, desvanece. Olha só, então a ilusão dessa vida, que ela é longa, porque assim, irmãos, nós não temos noção do que Pedro está dizendo aqui, de que para Deus 1000 anos é um dia é 1000 anos, nós não temos essa noção. Sabe por quê? Porque tudo que a gente compara é com aquilo que a gente tem experiência. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se nós pegarmos 1 milhão de anos, preste atenção, 1 milhão de anos, se eu tiro um dia desse 1 milhão de anos, já não é 1 milhão de anos, né? Já deixou de ser. Se eu tiro 1 milhão de anos da eternidade, o que acontece? A eternidade já não é mais eternidade? Por conta de 1 milhão de anos? Não? Que diferença faz esse 1 milhão de anos então para a eternidade? Nenhuma. Então a categoria não é como a nossa. Deus, ele não experimenta o tempo como a gente. Eternidade é um negócio totalmente diferente que a gente não tem noção do que é. A gente não sabe dessa experiência. É por isso que Pedro diz, para Deus 1 ano, 1000 anos, indiferente. Nós categorizamos tudo por três estados: presente, passado, futuro, ou passado, presente e futuro. Deus é o único que está nos três no mesmo tempo. Ele está nos três. O que é já foi, e o que passou Deus pede conta. É o que diz o Eclesiastes. Olha que coisa interessante. Então a gente não sabe aqui, irmão, do que está sendo tratado. São coisas sublimes, são coisas maiores do que nós, infinitamente maiores. Nós somos esse pinguinho de água no meio desse oceano infinito, que é a eternidade. Diante desse ser que é Deus, nós somos menos do que o pó da balança, é o que vai dizer Isaías. Menos do que o pó da balança, o pó, poeirinha da balança, não faz efeito nenhum no peso. Nós somos menos do que isso ainda. Olha só. Então o que Deus está comunicando para a gente são coisas sublimes, são coisas impensadas, são coisas que não podem ser comparadas, porque não há comparação adequada, justa. Não há como, irmãos, nós compararmos, porque se a gente soubesse o valor da salvação que nos alcançou, nada, mas nada nos atrairia, nada nos seguraria, nada seria âncora para nós nessa vida, nessa terra, nada. Nós desejaríamos, como as costas suspiram pela corrente das águas, usando o poeta, a eternidade de Deus, né? Muito mais do que qualquer coisa. Eu chego à conclusão, então, no final dessa aula, o que nos falta, o que me falta, na verdade, é essa experiência profunda com Deus, para desejar essas coisas. Essa experiência que a gente chama de novo nascimento, de uma maneira intensa, densa com Deus, porque só assim é que a gente vai desejar isso mais do que tudo, amigos. Só dessa forma. Então eu chego à conclusão também que é possível que a maioria de nós não tenha tido, ou se teve, descuidou e não guardou, como disse Jesus, o que nós tínhamos, e talvez a nossa coroa está sendo roubada. Só que ele deu um alerta no versículo: eu venho sem demora, guarda,
o que tens. A pergunta é: será que ainda nós temos? E se não temos, o que nós vamos fazer para readquirir isso? Se temos, vamos preservar. Não sei, cada um fica com a sua avaliação aí, pessoal. Se tem ou não tem essa coroa, esse desejo, essa ânsia de conhecer cada vez mais esse Cristo, pessoalmente, aqui, de uma maneira intensa, por meio do seu Espírito, e encontrar com essa Trindade face a face na eternidade. E se nós não temos isso, se tivermos um dia, é tempo, é agora, o dia é hoje, é já, que a Bíblia proclama do arrependimento, para que a gente dobre o nosso joelho, para que a gente se arrependa, para que a gente volte no ponto onde nós caímos e deixamos aquele primeiro amor, aquele desejo intenso. Quando nós, estou falando na possibilidade de isso ter acontecido, né? Quando nós encontramos o nosso Cristo, aquela salvação nos envolveu de uma maneira que a gente não sabe explicar até hoje, mas que talvez pelo entulho do tempo, das circunstâncias, das frustrações, dos maus exemplos, do desânimo, da corrupção natural nossa, foi assim sufocando aquele desejo sincero, aquela inocência, sabe aquela inocência de criança que Jesus disse que a gente tem que ter para entrar no reino dos céus? Que se nós não tivermos, nós não vamos entrar no reino dos céus. Que se nós não recebemos o reino de Deus como uma criança, não adianta, porque a gente não vai entrar no reino dos céus. Essa inocência, essa pureza, esse desejo, amados, mais do que tudo, de termos a pessoa e a presença do Espírito Santo habitando em nossa vida, a ponto de que a gente já não ande mais, e que cada vez mais a gente ouça uma voz dizendo assim: 1000 côvados, vem um pouco mais, 1000 côvados, vem um pouco mais, mais 1000 côvados, vem um pouco mais, a ponto de a gente não sentir mais o chão debaixo de nós, e sermos levados pelas águas do Espírito, sermos conduzidos, embora o pé não esteja no chão, mas também a gente ainda não esteja no céu, mas nós estamos nas águas do Espírito, entre a terra e o céu, sendo conduzido por Deus, para onde Ele vai nos levar, que é para santas moradas, as mansões celestiais, onde Ele disse que era para a gente se preparar, porque Ele já estava indo na nossa frente, preparar essa morada, e disse: não se turbe o vosso coração, não tenha temor, na casa do meu pai há lugar para você. Eu comprei esse lugar, esse puxadinho. Puxadinho está garantido lá, irmão. Não sei se assim um sobradão, tal, né? Mas assim um puxadinho e é bom demais. Se for uma choupana, um barraco, uma oca, como que é? É oca, né? Do índio? É oca mesmo? Se for uma oca, na presença de Deus. Hã? Sim, na presença dele, porque não é o lugar, mas não é a acomodação, é ele. A eternidade é porque nós estaremos na presença dele. A vida eterna é porque nós desfrutaremos dessa comunhão sem barreiras, sem o pecado mais interpondo isso, sem mais nada humano nem demoníaco travando essa comunhão plena com o nosso Criador. Ele será tudo em nós e nós seremos dentro dele aquilo que ele sempre projetou que nós fôssemos: uma comunhão, uma simbiose, uma homogeneidade que o bolo consegue harmonizar no seu processo natural, né? Onde ele vai sendo ali fermentado, onde ele vai sendo misturado a ponto onde todos os elementos se desintegram e forma só um bolo. No ponto, é o que Deus quer fazer com a gente, é que o estudo de Apocalipse deve gerar na gente o desejo de ser santificado, porque lá no final está escrito: quem é santo, santifique-se ainda mais. Quem é injusto, faça injustiça ainda, porque o caráter vai revelando. Então não adianta, se o caráter não é transformado, então a recomendação é: siga o seu caminho, siga o seu caráter, siga o seu coração, siga o desejo, siga a sua natureza. É isso que diz lá no final do Apocalipse: quem é santo, santifique-se ainda mais, viva uma vida ainda mais santa. Quem não é, então é natureza. E aí é para a gente sondar qual é a nossa natureza. E o que revela a nossa natureza? Nossas prioridades, irmãos. O que revela se nós fomos alcançados pelo verdadeiro Evangelho?
o desejo do nosso coração, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, né? O final do ano, o que a gente projeta para o outro, aquilo quando se conversa na família, o que a gente quer fazer para frente, o que se pensa para os filhos, o que se pensa para a profissão. Essas coisas vão revelando o nosso caráter. E quando eu faço, qual é a motivação que eu faço, qual a intenção que eu tenho, essas coisas vão revelando então a nossa natureza, o nosso caráter. E aí vai revelando quem nós somos. E a gente precisa, irmão, pensar nisso. Todo aquele que se preocupa com a sua salvação, é bem possível que esteja no caminho certo. Todo aquele que não se preocupa, é bem possível que já esteja perdido faz tempo. Morreu, só esqueceu de cair, né? A gente falava, morreu, só esqueceu de ser enterrado. Não é mais? Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Tenho mais uns 14 minutos para despedir de alguns. A respeito da matéria, do assunto, do ponto. Eu queria até falar mais coisas para vocês aqui. Pode falar mais 14 minutos. Não querem perguntar nada, acrescentar nada, nenhuma dúvida da matéria que nós falamos até aqui? Meus queridos, eu espero que essa matéria tenha contribuído para que vocês possam pensar na vida espiritual, na vida cotidiana, para que a gente possa, a partir então da compreensão que nós tivemos aqui, de tudo que nós discutimos, a grandiosidade desse Deus, a seriedade do pecado, o preço pago por Cristo para resgatar a humanidade e lhe dar esse fim que Ele esperou, sempre esperou, né? Deus disse, eu bem sei o pensamento que tem sobre vocês, é pensamento de paz. Embora o cativeiro babilônico fosse um sofrimento para o povo lá, mas Deus disse, no final eu vou vir, vocês vão clamar a mim, eu vou vir a vocês, o negócio vai dar tudo certo no final, vocês podem ter certeza. Eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, é pensamento de paz, de bênção. Esse tempo aqui, ainda que a gente sofra, e talvez hoje, no meio dos evangélicos, o que tem talvez sido mais difícil de compreender é sofrimento. Teologia do sofrimento, nós deixamos de pregá-la. Ou seja, que é inseparável da vida cristã o sofrimento. É inevitável. E o Pedro, ele vai dizer, inclusive, no capítulo de número 2, capítulo número 4 de 1 Pedro, verso 14, verso 12, 13 e 14. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, 13 e 14. Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vocês, como se coisa estranha vos acontecesse. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vocês repousa o Espírito da glória de Deus. Sofrimento, amados, faz parte da vida, do Evangelho, da fidelidade a Deus. Não tem como nós sermos discípulos de Cristo, não tem como nós termos comunhão com Deus e não sofrermos. Quanto mais próximo de Deus, mais sofrimento. Quanto mais fazendo a vontade de Deus, pela compreensão que nós vamos adquirindo, mais perseguição nós vamos ter, inclusive dos nossos irmãos, inclusive daqueles que nós convivemos na comunidade de fé, seremos mais criticados, mais perseguidos. Olha, amados, que coisa terrível. Quanto mais se chega a Deus, mais sofrimento, angústia, tristeza. É o contrário do que se tem pregado, ou não? Não é verdade? Então essa teologia do sofrimento talvez seja o que não cabe, não estão cabendo na vida dessas pessoas que estão dentro das igrejas. E aí o sofrimento, amados, tem sido para essas pessoas um estorvo, um impedimento, um empecilho para desfrutar de um cuidado de Deus no meio das tribulações e das angústias, né? Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a sua fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder no céu. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que nos leva ao seio do Senhor. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação.
E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Ó, nós cantamos esse negócio há um tempo atrás. Isso. Sabe quem compôs, Ângela, esse louvor, essa música? Vai estar lá F.V. Frida Wingren, esposa de um dos pioneiros da chamada Assembleia de Deus, né? Na época era a Missão de Fé Apostólica, o Gunnar Wingren, mulher que sofreu, mulher que foi, e até hoje essa mulher é desconsiderada. O Gunnar Wingren não, ele é uma pessoa destacada na história, junto com Daniel Bergen, mas essa mulher, ela experimentou o sofrimento por amor a Cristo em um país como o nosso, no começo do século passado. E olha só o louvor que ela consegue extrair de todo o sofrimento, amados. Que coisa linda. E o título é Bem-aventurado. Felizes, amados, que sofrem por amor a Cristo. Felizes aqueles que choram porque serão consolados. Felizes sois vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes os limpos de coração, porque eles herdarão a terra. Ó, que coisa linda, que coisa boa. É totalmente diferente daquilo que a gente refere como feliz, né? Se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro. O anúncio das Escrituras Sagradas, o anúncio do Evangelho é totalmente e diametralmente contrário a tudo o que esse mundo prega. Tudo que essa sociedade e essa religião corrompida, embora chamada de evangélica, pregam, irmãos. É o contrário. O que é a mensagem do Evangelho? É o reino que eles veem de ponta cabeça, mas nós vemos certinho como está. Mas é o reino de ponta cabeça, porque o império dos homens é contrário ao reino de Deus. Não poderia ser de outra forma. Não poderia ser de outra forma. E a gente percebe, olha que coisa tremenda. O mundo fala de um tripé que o ser humano, para ser realizado, deve se apoiar: fama, prazer e riquezas. O Evangelho vai falar de anonimato, sofrimento e entrega. É ou não é o contrário? O tripé aqui é assim, desse mundo, e ele vê do Evangelho assim. Irmãos, Evangelho não é para todo mundo. Evangelho é para aquele que já teve um encontro genuíno, radical, poderoso, transformador com o Cristo da cruz. Em dado momento da sua vida, Jesus teve que intervir. Essa intervenção é inesquecível. Não se compara nada, não se esquece. Eu acredito, amados, que se eu, André, e olha que a minha memória não é boa, eu não estou brincando não, é sério, foi muito prejudicada pela vida pecaminosa que eu vivi durante muito tempo na adolescência, infância, adolescência e juventude. Olha, o pecado já me castigou desde muito cedo. Mas a minha memória, ainda que for atingida pelo mal de Alzheimer, eu acredito sinceramente que eu não esquecerei o dia que eu tive um encontro com Cristo. Eu acredito que não, porque eu não conheço até hoje nada mais marcante na minha vida, nada mais sublime. Aquela sensação, aquela cena é muito clara hoje na minha memória. Fechando os olhos aqui, eu posso vislumbrar todo o cenário, mas não é por conta de que a minha memória é fotográfica, é porque a minha alma jamais experimentou uma sensação de paz tão grande, de alegria, de gozo, de segurança, de esperança, tão grande como aquele momento que Cristo veio dentro de mim e Ele derramou o seu amor na minha alma, e eu sinto esse amor hoje, até hoje, derramado na minha alma, como uma cachoeira, irmãos, como uma torrente de água, refrigerando toda e qualquer tribulação, todo o fogo da aprovação, do desânimo, da esperança. Todas as vezes, eu tenho passado esses dias isso, todas as vezes que o desânimo quer me acometer, o Espírito Santo vem e me renova, do alto a baixo, trazendo uma graça tão grande na minha vida,
me levando novamente ao quarto de oração, a dobrar os joelhos, a alegria de cantar louvores a Deus, de saber que tudo nesse mundo é muito, mas muito inferior com o peso da glória que em mim vai ser revelado naquele dia. Amados, nós precisamos ser deixados ser renovados pela presença de Deus, pela graça do Espírito Santo. Num momento como esse aqui, que a palavra de Deus está descendo aqui em nossas almas, nós precisamos experimentar isso diariamente, esse renovo, esse reavivamento, essa restituição que Deus quer trazer na nossa alma hoje, aqui, agora, em cada momento que a gente se debruça diante da palavra de Deus e se reúne no intuito de louvar a Deus, de recorrer ao nome de Cristo, de invocar o nome do Senhor Jesus, para que a gente experimente essa presença revigoradora do Espírito Santo, essa mão de Deus nos tocando. Meus queridos, não perdamos jamais essa sensibilidade de ser tocados por Deus. Se você não experimenta isso, é agora o momento de orar com a sua alma, de verdade, sem palhaçada, sem religiosidade, sem ter que ser estimulado por pregador, por animador do palco. Deixar que o teu espírito possa ser tocado pelo Espírito de Deus e para que Ele possa te conduzir numa oração profunda, sincera, para que você entre nesse momento no trono da graça, se encontre com o seu Criador, naquilo que já foi possibilitado a todos nós, essa comunhão, essa reconciliação, essa oração que brota da alma. Não é porque um está falando, vai, ora irmão, fala com Deus aí irmão, não sei o que, abre a tua boca, confessa pecado. Não, é gerado, é de dentro, irmãos, é de dentro, é lá do profundo da alma. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua alma a confessar pecado diante de Deus, a se arrepender da frieza, da indiferença, dessa mornidão que a gente vive no dia a dia, para que o Espírito Santo consiga quebrar essa muralha, esse coração de ferro, sensível. A gente precisa, amados, neste momento eu quero fazer essa oração com vocês, para que o Espírito Santo possa encontrar esse lugarzinho aí, e aí cada um que deve orar do jeito que achar que deve ou não, se está sentindo a presença de Deus, se deseja mais, ou se não está e para você tanto faz também, eu sei lá, irmão, cada um que sabe da vida, né? Cada um que sabe daquilo que experimentou do Evangelho, o desejo que tem ou não tem e tal. Quem está entendendo o que eu estou falando, já acho que já deve estar até orando em silêncio aí. Pai, eu quero louvar o Teu nome, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai, pelas oportunidades que temos tido todos os dias, durante esse tempo todo que aqui já estamos, alguns mais, outros menos, Senhor, daquilo que temos experimentado, escutado do Teu Espírito. Senhor, eu peço que não seja mais uma aula, mais uma noite, mais uma vinda aqui, que não seja mais um retorno para casa, que amanhã não seja mais um dia, que não seja mais uma rotina, que não seja mais um momento que a gente concorda, mas não reproduz nada de vida em nós, que não seja mais uma fala minha, que não seja mais uma exposição minha, que não seja mais um momento rotineiro, Senhor, repetitivo, mais do mesmo. Senhor, eu peço, faz algo novo na nossa vida, faz algo novo na vida dos meus irmãos, faz algo novo, Senhor, na vida do Teu povo, Senhor, que tem muitas vezes sendo acometido, Pai, por tanta frieza espiritual, por tanta indiferença, onde muitas vezes, Senhor, nós estamos pensando em voltar àquela vida, Senhor, que nós tínhamos, onde vivíamos para nós mesmos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós que aqui estamos ouvindo isso. Acredito eu do Teu Espírito, acredito eu da Tua parte. Ó Senhor, traz o quebrantamento no nosso coração de novo. Naqueles que não experimentaram, experimente esse quebrantamento. Senhor, tem misericórdia de nós, que lágrimas possam correr dos nossos olhos, Senhor, na nossa face, de uma alegria de ser alcançado pelo Teu Evangelho, de uma tristeza por não fazermos ainda a Tua vontade como deveríamos fazer. Senhor, traz um desejo no nosso coração, reaviva, Senhor, o desejo, Senhor, em nossa vida, de sermos usados por Ti, independente das pessoas, ó Pai, que acreditam ou desacreditam, independente do meio onde nós vivemos, da incredulidade
independente, Senhor, daquilo que iremos experimentar como retaliação, como perseguição, mas, Senhor, que o Senhor possa nos usar, Senhor, a ponto de nós nos oferecermos como um mártir, como pessoas que se doam, possamos imitar o Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, que subiu naquela cruz, Senhor, mas para que favorecesse tantas e tantas e tantas almas, que possamos ser assim também, que possamos encontrar sentido na vida, no sofrimento. Senhor, não nos deixe viver essa vida morna, fria, indiferente, que possamos compartilhar o Teu Evangelho dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes. Não nos deixe, Senhor, vivemos essa vida que estamos acostumados a viver, nos acostumamos a viver. Eu sei, Senhor, que o Evangelho do Senhor é muito mais do que isso. Oh Deus, tem misericórdia de cada um de nós, reaviva a Tua obra em cada um de nós, que aqui estamos, e todos aqueles que tiverem contato com esse vídeo, com essa aula, com a nossa vida, usa-nos, Senhor, para inflamar, oh Deus, outras e tantas pessoas em nossa volta. Usa-nos, Senhor amado, como uma fagulha que é jogada, Senhor amado, em um combustível inflamável. Usa-nos para estimular os novos convertidos, os irmãos que estão vindo agora. Usa-nos, Senhor, para pregarmos a Tua palavra, custe o que nos custar. Espírito de Deus, unge-nos como ungiste João Batista, como ungiste, Senhor amado, Elias, como ungiste Moisés, como ungiste Pedro, Paulo, como ungiste o Teu Filho, Espírito de Deus. Unge-nos, Senhor amado, capacita-nos, dá-nos ousadia para pregarmos a Tua palavra, e acima de pregarmos, vivermos, experimentarmos, gozarmos, Senhor, do poder da Tua palavra. Espírito de Deus, enche-nos a ponto de não andarmos mais com as nossas próprias pernas, mas para sermos conduzidos agora pela força do Teu Espírito, vencendo de glória em glória, Senhor amado, tudo que se pôr à nossa frente, os obstáculos, barreiras e o que mais se pôr, Senhor. Ajuda-nos a vencermos o mal, vencemos a nós mesmos, vencemos a religiosidade. Em nome do Teu Filho Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Graças a Deus.